Deixa eu liberar uma palavra no teu coração, e eu quero que você abra lá no texto de 1 Samuel, no capítulo 22. Samuel, capítulo 22. Lembrando a você também, nós estaremos com a nossa aula inaugural do Seminário Teológico Alfa e Ômega, remarcada, obrigado Diego, Deus te abençoe, remarcada para o dia 10 de fevereiro, uma terça-feira, dia 10 de fevereiro, nós estaremos aqui com a aula inaugural. Está aqui o cartaz para você também, o nosso Seminário Teológico Alfa e Ômega. Irmãos, o que Deus tem falado nesse lugar é algo muito poderoso. O que Deus tem falado nesse seminário, você pensa no seminário, você não tem noção do que tem acontecido dentro de um seminário que é apresentado aqui pela NIC. O seminário Alfa e Ômega tem como propósito maior, querido, fortalecer a sua vida espiritual, abrir os seus olhos para aquilo que você talvez não tem nem noção. Talvez você já passou em outros ministérios, mas você não tem nem noção, querido, do que de fato a palavra de Deus vai clarear a sua mente. E se você está aqui e deseja participar dessa aula inaugural, que é grátis, você não vai pagar nada, você pode procurar o presbítero William, levanta essa mão de profeta, isso, em nome de Jesus, você pode estar procurando ele, dando o seu nome, ou fazer a inscrição também, pelo QR Code ali, ou pelo WhatsApp também, da NIC, tá bom? E eu creio que vai ser um tempo de crescimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu digo para você mais uma vez, se você ama Deus, e não quer conhecer a sua palavra, tem alguma coisa muito errada. Quem ama Deus quer conhecer quem Ele é, quer conhecer a sua palavra, para que não venha pecar contra Ele. 1 Samuel, no capítulo de número 22, eu quero ler o versículo de número 1. Que diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Só até aqui, feche os seus olhos, Pai. Obrigado pela Tua palavra que é preciosa, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, Senhor. Como nós te louvamos, Senhor, nessa noite pelo privilégio de poder, Senhor, estar na Tua casa, te adorando, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor. Fala conosco nesse lugar, Pai, me faz pequeno, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa os meus lábios, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um aqui esteja com seu coração, Pai, atento a tudo que o Senhor vai falar, Pai. Eu repreendo agora o cansaço, o sono, a fadiga, a preocupação no dia de amanhã, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para louvar e adorar o Senhor. Nós estamos aqui para receber essa palavra que vai nos ensinar a sair da caverna, Senhor, a sair, Senhor, desses ambientes, Pai, que tem feito mal, Senhor, que tem nos afastado de Ti, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Pai, ministra sobre a Tua igreja, alcança aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem agora, Senhor, seja a Tua mão poderosa, no nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Toma o seu lugar, querido, e eu quero liberar sobre a tua vida essa palavra, porque eu creio que você precisa permitir que muitas áreas da sua vida venham a sair da caverna. Davi, ele estava fugindo de Saul, o medo era tão grande no coração de Davi, que ele corre para dentro de uma caverna. Caverna significa escuridão, caverna significa silêncio. Vou repetir: para onde você for, lá estará Deus. Você pode correr para querer ficar trancado dentro de casa, dentro do teu quarto. Você pode correr para ambiente, você fala: ninguém aqui vai me achar. Deus já está dizendo: eu já estou aqui antes de você chegar. Davi chega na caverna, a família ficou sabendo e disse: vamos para lá com ele.
vamos estar junto com ele dentro da caverna. A família chega, Davi fala, ué, mas peraí, eu preciso desse tempo, estou conjecturando para você. Davi talvez falou assim, mas peraí, ninguém chamou vocês para cá. Davi talvez pensou, o que vocês estão fazendo aqui? Não preciso da ajuda de vocês agora. E a família com certeza declarou para ele, não, nós vamos ficar aqui contigo. Com certeza Davi imaginou, Saul me achou e vai me matar. Saul me achou e vai acabar com a minha vida. E o que acontece? Davi então, ele começa a perceber aqueles homens adentrando a caverna. Homens chorando. Endividado, não levanta a mão. Quem conhece? Não levanta não, endividado. Pelo medo, endividados, amargurados de espírito. O texto diz que Davi naquela hora se tornou chefe, sabe por quê? Mas Davi, imagina, a minha vida acabou, eu estou endividado. Eu pensei em tirar minha própria vida, mas eu encontrei vocês no caminho. E o outro dizendo, eu estou amargurado de espírito, ativo de espírito, eu estou com um problema no meu casamento, não estou sendo pesado na minha casa, o inimigo está investindo pesado naquilo que eu tanto fazia com amor para Deus. E esses homens amargurados, esses homens endividados, Davi agora está numa situação que eu creio que ou ele se posicionava, ou ele entrava naquele ambiente de tristeza. Já reparou que quando tem alguém triste, que quando tem alguma história sendo contada, e levar você a vir, ele não deixou se levar por isso. Ele começou a entender, peraí, se eu estou fugindo, pastor Léo, para minha caverna, para ficar sozinho, e eu tenho aqui mais de 400 pessoas agora, com problemas maiores do que os meus, se eu tenho 400 homens hoje comigo, Deus já está me respondendo algo, Deus já está falando comigo, Deus já está me mostrando que tem algo acontecendo no mundo espiritual. Meu irmão, 400 pessoas para chegar no mesmo ambiente, me desculpa te dizer isso, mas Deus estava provocando no coração daqueles homens, vai para aquele lugar, corre para a caverna. Mas para quê, Senhor? Vai para a caverna. Já viu que tem situações que a gente faz, que a gente nem sabe por quê? Lugares que você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Quando vê, Deus vai e usa alguém para falar contigo, Deus vai e usa você. Existem situações assim na nossa vida, que Deus está tipo, eu não vejo mais solução, eu não vejo mais saída para a minha vida. Eu quero te dizer, Deus te trouxe para esse lugar hoje, Deus te trouxe para essa caverna hoje, e com certeza Ele tem uma palavra, já está falando contigo. Esteja sensível ao que Ele tem para fazer na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim, chegamos no mesmo lugar com propósito. Chegamos no mesmo lugar com propósito. E eu quero muito desafiar você, querido, a sair dessa caverna, a sair desse ambiente, a entender que Deus está provocando hoje na terra, nesse domingo, que tinha tudo para ser um domingo comum, ou mais um domingo na sua vida. Ele está dizendo, não, comum, ou mais um domingo na sua vida. Ele está dizendo, não, esse domingo que eu preparei para você, é para você sair dessa caverna, é para você sair desse ambiente de tristeza, porque você não tem mais prazer em ler a palavra, você não tem mais prazer em orar, você não tem mais prazer, querido, em falar das coisas de Deus, você não tem mais prazer em ter comunhão na casa do Senhor. É tempo de sair dessa caverna, porque essa caverna, querido, que você entrou, muitas pessoas também entraram nela. Muitas pessoas estão olhando para você dizendo, agora acabou aquele tal de Davi, o que derrubou o gigante agora é um covarde fugindo de Saul. Matou um gigante, mas agora está se acovardando dentro da caverna. Quantos gigantes você já derrubou na sua vida até aqui? Mas hoje você está fugindo dos problemas, você está fugindo daquilo que Deus tem te chamado para viver nesse tempo. Pastor, eu preciso sair, como eu posso sair dessa caverna? É claro, querido, Deus tem direções para você, Deus tem orientações para você nessa noite. Você precisa entender que o seu primeiro passo é clamar ao Senhor. É claro, é óbvio, estou passando por luta, o que eu vou fazer? Clame ao Senhor, busque por Ele, não é o fim da sua jornada. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, é o começo do que Ele tem para fazer na tua história.
Você está passando por processos de mudanças que não esperava. Mal começou o ano, Deus já está mudando situações na sua vida. Ele está dizendo: ei, tenha calma, clame por mim, porque eu vou te direcionar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. E aleluia por isso, porque Deus é um Deus de cuidado. Não esqueça disso. Lá no Salmo de número 142, no versículo 1, nós aprendemos com a palavra poderosa do Senhor. Ou eu vou entender que esses homens vieram para cá pela coincidência. O que a palavra diz: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. É um grito, querido. Erguer a voz significa você gritar. Erguer a voz, suplicar ao Senhor, significa fazer algo diferente. Não é falar: Jesus, aleluia, me ajuda nessa luta, Pai. Não. Quando você está passando por aquela dificuldade, irmão, vem aquela raiva, vem aquela lágrima, vem aquele sentimento que você nunca teve, que leva e provoca em você, que leva e provoca em você o desejo de gritar. Por isso eu quero que você declare para quem está do seu lado: saia da caverna. Para quem está do outro lado, fala: saia da caverna. Fala assim: chegou o tempo do clamor. Chegou o tempo do clamor, igreja. Utilizar a voz como arma de oração. Eu estou em guerra espiritual, pastor, está tudo difícil. Oração. Eu estou passando por situações que eu jamais esperei na minha vida. Eu vou orar. Eu vou gritar por socorro. Eu vou deixar o poder de Deus agir na minha vida. Irmãos, eu acho que nunca chegou um tempo tão necessário para a igreja gritar e suplicar pelo Senhor, clamar por esse Deus vivo, suplicar por Ele. Deus vai começar a te usar como ferramenta poderosa. Não tenha medo, querido, de se expor. Tem um grito guardado na tua garganta. Porque quando a gente quer falar mal de alguma situação, a gente libera a voz com pressão. Mas quando nós precisamos gritar, não, a gente guarda a nossa voz. Você acha que aqueles homens chegaram miando dentro daquela caverna? Endividados, amargurados. Davi, nós estamos aqui, chegamos aqui endividados. Davi, a nossa vida não é matar. Mas já viu quando a pessoa ela acha que o problema dela é maior que o teu? Tu fala assim: tem alguém tentando me matar. Ela fala assim: mas eu estou endividado. Eu tenho dívida para pagar, vai vencer amanhã. Os credores, os cobradores estão chegando. E o outro dizendo: Davi, eu estou com problema no casamento. Eu estou com problema na minha casa. Quem sabe algum deles relatando: eu estou com uma enfermidade dentro da minha casa, eu estou vendo gente morrer, e eu não posso fazer nada. Aquela amargura. Irmãos, quando alguém começa a contar tristeza para você, você entra naquela história e quando vê, você está até chorando. Davi olhando para aquilo, um contando, o outro contando. Imagina 400 homens, vamos dividir 200 problema para cada. 200 tinha um problema, 200 tinha outro. Imagina, Johnny, comigo. 200 tinha um problema, só falando de dívida. Só falando de dívida, o outro falando só de amargura. 200. E Davi ouvindo lá os 400 contando o problema. Das duas umas, ou Davi se apegava a Deus, ou ele ficava doido. Ou ele vivia essa noite. É tempo de você sair da caverna. Porque é nos piores momentos da nossa vida que nós nos deparamos com pessoas, querido, que estão com situações piores do que a nossa. É quando nós estamos passando, querido, por situações que jamais imaginávamos. E Deus fala: agora eu quero que você se posicione diante dele. Agora eu quero que você conduza essa situação debaixo da minha vontade. Libera uma palavra. Libera uma oração agora. Quando tudo está bem, é fácil, minha vontade. Libera uma palavra.
Libera uma oração agora. Quando tudo está bem é fácil, irmão. Libera uma oração agora para quem está passando pelo luto. Libera uma palavra agora para quem está passando pela dívida. Libera uma palavra agora para quem está todo amargurado de espírito. Libera uma palavra agora para quem está com espírito demoníaco. Coloca a mão, ora. O que você vai fazer? É nessas horas, querido, que Deus provoca na gente. É nessas horas que Deus provoca na gente a busca, o colocar em prática, querido, o ser cristão. A caverna, o Espírito Santo fala no meu coração nessa noite, a caverna está matando algumas pessoas, porque você entrou nela, querido, e a sua vontade é não sair mais, mas tem uma vida aqui fora, tem um ambiente novo para você buscar. Sair da caverna e entender que você vai encontrar a luz. E nós lemos aqui pela manhã, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai o quê? Brilhando, 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 até ser dia perfeito. Deus tem preparado para você tempos novos. Vou repetir para a igreja, Deus tem preparado para você tempos novos. Você vai viver, vai enxergar coisas que você nunca viveu, enxergar coisas que você nunca enxergou. Oh meu Deus, eu creio, Senhor. Deus está movendo nessa igreja, Deus está movendo sobre o teu coração nesse tempo agora, e te tirando dessa caverna, porque você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar para sair dessa caverna, querido. O refúgio de Davi, na verdade, foi um ambiente preparado para que Deus pudesse levar pessoas para serem curadas. Eu já vi pessoas chegando aqui desacreditadas, querido. Eu já vi pessoas chegando aqui no limite das suas forças. Eu já vi pessoas passando em frente dessa igreja, entrando aqui no culto, querido, ouvindo uma palavra. Já vi pessoas que estão assistindo a gente mandar mensagem: não, eu estava assistindo o culto, pastor, e Deus falou muito forte ao meu coração. Eu estava com um pensamento de suicídio, eu estava com um pensamento de ir embora da minha casa. Irmãos, são tantos testemunhos, e eu quero que você entenda que essa palavra é para você hoje. É como você estivesse dentro da sua caverna, essa caverna que você criou aqui dentro, essa caverna que você criou aqui dentro. Você tem dificuldade de relacionamento, você tem dificuldade de amizade, você quer viver o seu mundinho, e Deus está dizendo: não, eu tenho um mundo, eu tenho uma visão para você diferente, eu tenho um propósito para você diferente, eu tenho um caminho para você diferente, mas eu estou sendo ameaçado, estão me perseguindo, a minha família só fala mal, os meus amigos só querem me denegrir. O Senhor está dizendo: calma, eu estou levando essas pessoas até você, porque você vai ser um instrumento de bênção na vida dela. É difícil, irmão, mas Deus faz isso. Deus te tira da zona de conforto e te leva para conduzir pessoas. Mas espera aí, eu estou arrebentado. Você vai conduzir. Não tem nada legal na minha vida. Você vai ser um instrumento em minhas mãos. Você vai ser uma ferramenta poderosa na minha vida. Sair da caverna é uma decisão. Vamos repetir? Sair da caverna é uma decisão. Quem aqui já entrou dentro de uma caverna? Levanta a mão. Glória a Deus. Não tem alegria melhor de que quando você entra na caverna, você continua vendo a luz no fim, ou a luz dentro desse ambiente. Da lotérica, que não é para jogar na Mega Sena, que não é para jogar na loteria, para pagar uma conta, é na fila do banco que você está, sempre tem alguém que encosta em você amargurado. Não é verdade? Sempre tem alguém que chega perto de você amargurado de espírito e começa a falar: rapaz, está tudo ruim, minha vida não está legal. E a gente está numa geração agora que é avisados, querido, pelo sistema. E quando está: como eu faço para chegar lá? Como para ser um cristão? E eu falo: é tão simples, ou mais simples que você possa imaginar. É abrindo o coração, porque a luz vai brilhar de dentro para fora, querido. Vem com a tua luz. Sai da caverna e dizer: Senhor, eu não aguento mais viver essa luta, essa perseguição, eu não aguento mais. E é nessas horas que você diz que não aguenta mais, que o Senhor diz: agora eu entro com providência. Porque enquanto você está na força do seu braço, Deus está dizendo: eu não posso fazer nada. Você está confiando na força do seu braço. Mas quando você diz: não, eu não aguento mais, Deus diz: agora eu estou entrando com providência na sua vida, querido.
Por isso que a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. É quando eu achava que nada ia dar certo, é quando eu achava que a resposta não ia chegar, Deus veio e falou assim: agora é comigo, né, Vânia? Agora é comigo, agora eu entro com providência, agora eu vou te tirar dessa situação que você está enfrentando. Para pensar comigo, querido. Davi com esses homens, e agora? Ele falou: todo mundo aqui olha para mim, atenção, vocês aí, eu não conheço vocês, tem alguma coisa acontecendo, Deus está movendo alguma coisa aí, deixa eu falar para vocês, levante essa cabeça, chega de chorar, levanta essa cabeça, a caverna está trazendo um ensino para mim e para você hoje, levanta essa cabeça, a caverna está nos ensinando algo. Eu vim para cá, achando que eu ia fugir de Saul, e Deus me enviou vocês. Eu estou entendendo que aquilo que Deus tem para fazer é muito grande na vida de vocês, mas a partir de hoje eu quero que vocês levantem a cabeça. Cutuca esse irmão que está falando assim: levanta essa tua cabeça. Pastora Viviane sempre costuma dizer: levanta a sua cabeça para as mulheres, senão a coroa vai cair. Não dá para ficar andando de cabeça baixa. Chega. Davi falou: levanta a cabeça de vocês, olha para cá. E eu creio que Davi ali ministrou uma palavra poderosa. Irmãos, quando nós olhamos o contexto no completo dessa palavra, Davi pega 400 homens sem esperança e torna eles em homens valentes para a guerra. Valentes para a guerra. Eu quero conhecer nessa noite os valentes para a guerra, aqueles que entraram nesse lugar e sairão daqui valentes para a guerra. Pode aplaudir Jesus com força. Chega dessa caverna, irmão. Chega dessa caverna. A tua vida está passando, irmão. É uma caverna que você tomou para você, querendo dizer que as tuas lutas são maiores do que a do teu irmão. Sai caverna, querido, e até a luz, é enxergar um novo horizonte. Deus leva esses homens, Davi entendeu, está mandando homens fortes. Eu vejo tantas pessoas talentosas perdidas, querido, em tantas igrejas, porque elas escolheram entrar dentro da caverna, querido, e não lutar mais. Eu vejo pessoas tão talentosas, querido, que Deus tem enviado para cá, e eu falo, estavam enfraquecidos pela dor momentânea, pela dívida momentânea, opressão momentânea. Saiba que tudo que você enfrentar de ruim nessa vida, guarde o que o teu pastor está dizendo hoje aqui, é momentânea. O que você está enfrentando é momentâneo, não pode se comparar com uma glória que há de ser revelada. As lutas são necessárias, querido, para nos fazer entender a nossa dependência ao Senhor. Ser cristão não está isento de problemas, ser cristão é estar em lutas são necessárias, querido, para nos fazer entender a nossa dependência ao Senhor. Ser cristão não está isento de problemas, ser cristão é estar enfrentando problemas, é passar pela tempestade, mas é saber que você está firme na fé, olhando para Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, dizendo: essa dor não vai me parar, esse medo não vai me parar, essa escuridão não vai me cegar. Tem luz para você hoje, querido. Tem alegria para você. Tem paz, tem renovo, tem força, tem presença. Oh, meu Deus! Tem palavra de Deus para trazer vida ao teu coração. Cuidado com você que agarrou essa dor, querido, e tem feito dela o teu troféu. Eu tenho troféus aqui, pastor. Essa dor aqui, ó, ela acaba comigo quando eu lembro dela. Aí eu tenho que me medicar. Essa dor aqui, na estante aqui do lado esquerdo, isso dentro do teu coração. Se alguém mexer nessa dor aqui, meu Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, irmão. Se foi alguma obra de macumba, alguma bruxaria contra você, se foi alguma palavra declarada enquanto você estava no ventre da sua mãe, se foi algo que a tua mãe fez na inocência, se misturando com outras religiões,
e isso está travando a tua caminhada com Deus, eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, cancelar sobre a tua vida. Eu quero, através dessa palavra, dizer que essa caverna acaba hoje. Esse medo vai embora hoje. Se é algo que você fez que tem paralisado você na fé, eu profetizo em nome de Jesus hoje, vai cair por terra. Demônios vão bater em retirada. Para Shederemanas. Essa tristeza vai embora para sempre. Esse medo de romper, essa dificuldade de permanecer na obra, acaba, porque você vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida. Tem coisas tão simples, querido, que Deus quer resolver. Era simples, pastor Charles, aqueles homens, mas eles correram para um lugar aonde Deus os levou, porque mesmo nas nossas angústias, Deus sempre fala: eu tenho um lugar para te levar, eu tenho alguém para orar por você, eu tenho uma palavra para a tua vida, querido. Eu sei que você veio nesse culto de hoje, e Deus está dizendo para você: essa caverna acaba hoje. Eu tenho uma luz que vai brilhar na sua vida. Eu tenho um sol que vai brilhar, querido, sobre a tua vida. Sair da caverna é uma decisão, querido, que vai levar você a romper. Sair da caverna é um posicionamento de obediência. Por isso, nessa noite, porque eu sei que Deus te trouxe aqui, eu quero convidar você que chegou aqui dentro de uma caverna que você criou para você, das suas emoções, dizendo: para mim não dá mais, eu não aceito mais, e você foi criando muros. Mas o amor de Deus é tão grande por você, que Ele te trouxe nesse ambiente, que Ele te trouxe para essa caverna. Aleluia. E nós estamos juntos aqui, querido, para nos posicionar e dizer: eu quero ir para a luz, Jesus. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver a alegria do Senhor, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Eu quero convidar você a se colocar de pé, chamar aqui o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor está chegando, eu quero convidar você, querido, que tem passado por tantas lutas, não entende o porquê, mas sabe e compreende, porque ouviu essa palavra, e Deus está dizendo ao teu coração: tristeza, amargura. Aí, através desses sentimentos, está vindo o que? A depressão, a ansiedade. Você não consegue mais dormir. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que chegou aqui hoje, precisa sair dessa caverna. Eu quero que você dê esse passo hoje. Vem. Isso, em nome de Jesus. Tem que ser ousado, querido.